Bom, esse aqui é o ciclo de estudos novos estudantes, né? Eu deixei aqui só para a gente ver os títulos que são discutidos todos, muitos de vocês já conhecem, né? Mas hoje nós vamos tratar da rebelião de Lúcifer e suas consequências. Esta ordem não ficou exatamente, né? Mas antes ou depois, as criaturas intermediárias, Adão e Eva, falha adâmica, né? Seriam os temas que estão mais próximos aqui, tá? Bom, então, sobre a rebelião em si. O Marcos costuma colocar, né, e de fato é assim, que existe uma ordem e uma lógica na administração do universo. Querer que a vontade pessoal prevaleça pode trazer consequências sérias para a evolução. E é exatamente assim, né? O universo é muito grande. São 7 trilhões de mundos, pelo que o livro nos informa. Imagina se cada planeta tivesse suas próprias ideias, ou cada sistema tivesse uma autonomia, né? Ficaria pior do que aqueles filmes lá do Guerra nas Estrelas, né? Que estão sempre lutando e brigando e não se entendem, né? Então, existe toda uma ordem que a gente deve conhecer para que a gente consiga ir adiante também neste super-universo, nesse universo tão imenso, do nosso ponto de vista, eu diria, infinito até, né? Então, começando nessa questão da rebelião de Lúcifer, a gente começa discutindo o que é o mal, né? Por favor, vocês também, eu não consigo enxergar vocês, mas vocês, por favor, sintam-se à vontade para entrar e fazer perguntas ou discutir alguma questão, tá? Não vou dizer que eu sei tudo, na realidade é uma interpretação pessoal sempre toda essa questão. Não há uma verdade em que a gente deva botar os nossos egos a discutir quem tem mais razão ou menos razão, tá? O que é o mal, né? Pelo livro de Urântia, no documento 130, coloca essa discussão. Como pode Deus, se é infinitamente bom, permitir que soframos as penas do mal? Afinal, quem cria o mal? Então, essa é a grande discussão que a gente tem dentro dessa história da rebelião de Lúcifer, essa questão do mal, da iniquidade, tá? Bom, no universo de coisas e seres evolucionárias, o contraste entre a perfeição e a imperfeição gera o mal potencial, tá? Isso aqui está tudo no documento 53, 54, acho que mais no 54, que fala sobre essa questão também no início do 53, tá? Então, esse contraste que a gente tem entre o perfeito e o imperfeito, ele que gera o potencial para a existência do mal. Não é o mal em si, o potencial, tá? O conflito entre a verdade e a falsidade produz o erro da confusão. Então, quando a gente tem uma verdade que a gente não conhece, aqui nesse nosso plano físico, né, e a falsidade, foi a forma como Deus, a forma mais perfeita que ele achou, para que a gente pudesse criar sabedoria em nós e podermos fazer nossas escolhas. Então, é através desta forma, dentro da confusão, que a gente tem que achar a verdade e a retidão. O dom divino da escolha, do livre-arbítrio, abrange os domínios divergentes do pecado e da retidão, tá? Então, é isso que eu estava comentando. Foi a melhor forma, creio eu, a mais perfeita do Deus do ontem, do hoje e do depois, do futuro, ele tem para nos oferecer, para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga crescer. Deus poderia ter criado tudo perfeito, mas a forma para que a gente pudesse usar o nosso livre-arbítrio é através dessas opções que a gente tem, né? Bom, o que é mal? O mal potencial existe no tempo, dentro de um universo que abrange níveis distintos de significados e de valores de perfeição. Nós sabemos, pelo livro de Urântia, que existe o mundo perfeito, o mundo de Apona, né, que fica ao redor do paraíso, é 1 bilhão de mundos perfeitos, onde é que existem seres, né, que foram criados assim. Só que nós fomos criados de outra forma, né? Nós vivemos dentro do tempo, onde há
a questão das coisas não poderem estar certo. Tanto é que isso é muito importante, através da experiência, né, que se diz. Tanto é que esses seres que vivem em Avona, eles chegam a ter inveja de nós, por nós estarmos vivendo toda uma experiência que eles não têm essa opção, né? O pecado é potencial em todos os reinos nos quais os seres imperfeitos são dotados com a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Então, o pecado, de fato, não existe, não foi criado por Deus, mas ele é um potencial, né, nesses reinos do tempo e do espaço, onde há a possibilidade da escolha do bem e do mal. A rejeição voluntária da verdade é o erro. A escolha deliberada do mal constitui o pecado. A adoção persistente do pecado e do erro é a iniquidade, que é onde é que nós entramos na questão do que o Lúcifer cometeu, né? Ou ainda está, né? Nós errarmos aqui faz parte, é erro, tá? Só que nós temos a possibilidade de nos arrepender, enquanto que, né, e aí isso fica apagado, não tem problema nenhum, mesmo a gente errando, né, bastante. Mesmo a gente pecando, que é a escolha deliberada do mal, de vez em quando a gente vai fazer escolhas tortas, que a gente diz assim, que a gente sabe que não deveria ter feito, mas a gente pode ainda se arrepender. A misericórdia divina sempre, né, está à disposição para nos ajudar. Se a gente fiz besteira, não devia ter feito isso, e quero consertar e peço perdão por isso e vou ver se eu melhoro, tá? Agora, se você adotar persistentemente o pecado, não pedir perdão, né? Não se arrepender daquelas coisas que você faz, né? E continua cometendo erros e você vê que isso gera desarmonia, ou eu diria gera o mal, né? Ou a iniquidade, aí nós temos um problema bem mais sério, né? Que não tem lugar no mundo perfeito que Deus está criando para nós, tá? Não vai persistir esta vibração, esta forma, não sei como a gente poderia dizer, né? Mas ela não vai sobreviver, ela não vai existir, não vai conseguir existir dentro disso. Quer dizer, a escuridão não vive onde é que tem luz, não tem jeito. Ainda o que é o mal? A presença do mal constitui uma prova das imprecisões da mente e da imaturidade do eu em evolução. O mal é também uma medida da imperfeição da interpretação do universo. Ou seja, principalmente nós aqui, que estamos vivendo num mundo isolado, isso é muito mais presente. Está muito mais em voga, muito mais claro, toda essa possibilidade de nós, a nossa mente imatura, de não conseguirmos e acabarmos cometendo erros, e, por consequência, gerar mal, não só para nós mesmos, bem como para nossa família orientiana, ou então para todo esse grupo evolutivo em que nós nos encontramos. A possibilidade de cometer erros é inerente à aquisição da sabedoria. Aprendemos pelo método da tentativa e erro. Então, essa é a fórmula perfeita que o Deus Pai tem para que a gente adquira a sabedoria, pela experiência da tentativa e erro, né? Muitas vezes, quando a gente pensa como um pai para ensinar nossos filhos, a gente não isola ele numa bolha, a gente deixa ele, de vez em quando, né, se machucar, correr, quebrar, né? A gente não consegue. Deus também não faz assim. Então, para que ele adquira essa experiência e a sabedoria de não cometer aquele erro novamente. O conceito finito e incompleto do infinito, a gente não compreende o infinito, né? A gente consegue ver só a partir de nós mesmos. O nosso ego é muito forte. Na mente temporal e limitada da criatura, é em si e por si mesma o mal potencial. Então, essa luta constante que nós temos dentro de nós para superar o nosso ego, ele já, por si só, tem esse mal potencial. Contudo, o erro que vai se ampliando, cometido por uma falta injustificada, ao não se fazer uma retificação espiritual razoável dessas
desarmonias intelectuais e insuficiências espirituais que nós temos, né, originalmente inerentes, é equivalente à realização do mal factual real. Então, aquilo que eu vinha falando há pouco. Se eu não faço uma retificação razoável, né, dos meus erros, né, e eu fico insistindo no pecado, isso sim equivale à realização do mal. Nós criamos o mal a partir das nossas opções, a partir daquilo que o ser humano deseja, ele que pode criar o mal, mas ele é só um potencial dentro do nosso universo, não necessariamente precisa ser assim. As incertezas, né? A questão agora é justamente essa, né? Como Deus criou isso? Como isso funciona? Então, as incertezas da vida e as vicissitudes da existência, de nenhuma maneira contradizem o conceito da sabedoria universal de Deus. Toda a vida da criatura evolucionária é assediada por certas inevitabilidades. Então, agora nós podemos ver aquilo que consta no documento 13, eu acho isso uma das melhores partes do livro, que explicam por que a nossa vida é desse jeito. Por que é dessa forma para se criar sabedoria? Uma vez se todos vocês concordam com isso. Então, um valor, a coragem, né, cujo conceito é fortalecer o caráter de uma pessoa, de uma personalidade, né, de uma persona. Então, o homem deve ser criado em um ambiente que requeira um enfrentamento das dificuldades e uma reação às decepções. Ou seja, como é que eu vou ter coragem se eu nem sei o que é ter uma decepção, que eu preciso superar, que eu preciso enfrentar uma dificuldade? Então, essas aqui são as formas, né, os valores que Deus quer que a gente crie, né, e como isso funciona. O altruísmo, o serviço aos semelhantes. Como é que eu vou saber que isso é importante, né? A experiência de vida deverá propiciar-nos a deparar-nos com situações de desigualdade social, né? Quer dizer, quando é que eu vou ajudar? Se eu não sei a importância disso ou se eu não vejo desigualdades sociais. Então, eu preciso ver desigualdades sociais. Há níveis diferentes, né, de conhecimento e de experiências dentro das personalidades de uma civilização que propiciam isso. Tá? A esperança, a grandeza da confiança. A existência humana deverá confrontar-se constantemente com inseguranças e incertezas renovadas. Então, para que eu fortaleça a minha esperança, crie esse valor, né, e tenha confiança, eu preciso ter, de vez em quando, ter inseguranças e renovar as minhas certezas, né? Preciso trabalhar isso. Fé, né? Fé, que é uma das grandes coisas que o livro nos traz, que nós temos que nos trabalhar. A suprema afirmação do pensamento humano. Então, a mente humana deverá ser colocada frente a grandes dificuldades nas quais sempre sabe menos do que pode crer. Ou seja, né? Por que os cientistas, muitas vezes, não têm uma fé tão estabelecida quanto pessoas mais humildes? Porque eles estudaram um pouco mais, leram alguns livros a mais e acham que sabem das coisas, né? E aí, eles acham que sabem tanto quanto que eles acreditam, né? Então, na realidade, ela se dá quando a sabedoria também faz a sua parte ali, quando o camarada, mesmo cientista, mesmo um grande, uma pessoa com grandes capacidades de estudo, né, também se der conta que ela não sabe tudo, que ali tem mais coisas a serem vistas. Tá? O amor à verdade, a disposição de ir até onde quer que esse amor conduza. Então, é bom que o homem cresça em um mundo no qual o erro esteja presente e a falsidade seja sempre possível. Né? Então, o amor à verdade, ou seja, eu preciso passar pelos problemas de falsidade para que eu possa perceber, né, que o homem
para que eu possa crescer, para que eu possa ter a disposição de ir adiante, né? Idealismo, que é uma das grandes coisas, até um conceito muito próximo ao divino, né? O homem, né, deve labutar em um ambiente de relativa bondade e beleza, em cercanias que estimulem a busca incontida de coisas melhores. Então, quer dizer, ou seja, eu tenho que ter ideais, né? Eu tenho que buscar, quer dizer, eu não vou buscar isso se eu tenho tudo que eu quero. Se eu acho que eu tenho tudo que eu preciso, eu não vou ter ideais, não vou buscar além disso. A lealdade, a devoção ao dever mais elevado. O homem deverá continuar sempre em frente, apesar de rodeado de possibilidades de traição e deserção. O valor da devoção ao dever advém do perigo implícito de fracasso. Ou seja, né, eu preciso buscar isso. Né? O desapego, o espírito ao autoesquecimento. O ideal é o homem mortal viver frente a frente com incessante clamor de um ego inescapável, que exige reconhecimento e honras. O homem não poderia nunca aferrar a salvação na retidão se não houvesse nenhum mal em potencial, exaltando e diferenciando o bem por contraste. Ou seja, é muito difícil, mas eu preciso superar o ego. O ego sempre está dizendo, cara, você é o máximo, você pode. Ele analisa tudo fora de ti de uma forma egoísta. Quer dizer, você tem que estar, né, você tem que buscar esse desapego. Isso não é fácil, gente, tá? Mas a gente tem que estar trabalhando isso em nós. E nós temos o ego, que está dentro de nós, que nós temos que passar por cima dele, que às vezes ele acha que é o bambambam da história, ele está ali, né? O prazer, a satisfação da felicidade. O homem deverá viver em um mundo no qual a alternativa da dor e a probabilidade do sofrimento sejam possibilidades experienciáveis sempre presentes. Ou seja, né, a gente sabe que vai ter momentos não muito fáceis, mas quando eles estão agradáveis e bons, viva o prazer, como diz a Estela. Vamos beber vinho, né? E nos momentos de folga a gente estuda, então, é uma forma de ver. O que é o mal ainda, resumindo isso, né? A nossa condição natural como seres imperfeitos e imaturos é um mal potencial. Nós descobrimos o certo e o errado, o bom e o ruim, o melhor e o pior, por experiência direta, no aprendizado da vida e pelo conhecimento, em busca da sabedoria, tentativa e erro. O mal factual, o real, só se torna real realmente e presente na vida e no universo quando é escolhido conscientemente pelo livre-arbítrio e então é praticado. Então, né, temos este perigo, né, no livre-arbítrio de optarmos só pelo bem para nós mesmos, o egoísmo, né, essa questão do orgulho, que não é fácil de superar. Jorge, Oi. Eu sou tão teimosa quando fala nessa coisa que o mal é potencial, e até esses dias o Sabino me disse, não, o bem é real, mas se o mal é potencial, eu posso dizer que o bem também é potencial. Se tu substituir aquela última frase ali que tu leste agora por bem, vai dar na mesma. Exato. Por que só o mal é potencial? Para mim, os dois podem ser potencial e os dois podem ser reais. Se tu substituir aqui pelo bem, ele só vai se tornar real também quando escolhido. Não, Estela, é só no relativo, porque no absoluto só existe o bem. Eu ia dizer, porque não é desejável, né? O desejável é o bem. Então, se eu tenho ele, está ótimo. Aqui no nosso mundo, não. Nosso mundo, sim, porque é aqui que temos essa dificuldade, né? Agora... Para mim, existem os dois aqui. Esse é o campo de provas, né? Aqui no nosso mundo, sim, claro. Os dois. Pois é isso que eu acho. Ele
Relativo. É que nós temos que trabalhar, e eu acho que talvez seja em função disso que a gente coloca dessa forma, né? Ou talvez porque nós temos a cultura de sempre colocar o negativo, como as culturas judaicas também, Jesus trazia o positivo, né? Talvez é isso que a Estela também esteja colocando para nós. Talvez deveríamos procurar sempre mais o positivo em si. Posso seguir? Só uma coisinha. Como você falou, cultura judaica, o primeiro acho que imperador judeu, né? Porque judeu viveu tantos anos preso lá no Egito, depois 70 anos lá com Nabucodonosor. E como esse primeiro imperador estava fazendo umas coisinhas que desagradava o Deus do judeu, o próprio Deus falou para o profeta: olha, eu sou aquele que cura, aquele que ressuscita, e aquele que faz o bem e aquele que faz o mal também. Mas isso alguém escreveu lá, e não foi Deus, né, que colocou isso dessa forma. Foi a forma que o povo daquela época tinha para compreender, eu acredito eu. Né? Pode ser, verdade. Bom, vamos adiante então, mas sintam-se à vontade. A origem de Lúcifer, né? Eu acho que uma grande parte de vocês conhecem, mas se tem algum estudante jovem aqui para a gente ver quem é esse camarada, né, que afetou tanto o nosso planeta, não só o planeta, o nosso sistema, que vai ter até 1000 mundos, e chegou até a constelação. Né? Bom, o Lúcifer, ele é um filho do Micael de Nébado, né? O filho criador que está construindo este universo local que pode ter até 10 milhões de mundos. Ainda não tem, né? Hoje nós sabemos, o livro nos conta, os reveladores nos dizem que são 3.840.008 até 1934, 35, né? Mas o Lúcifer é um filho desse Micael, desse filho criador e da ministra divina, e a gente chama que ele é da ordem dos Lanonandeques. Ele é chamado de filho de Deus do universo local. A gente já vai entender um pouquinho melhor isso. Os Lanonandeques, quando eles são criados, eles passam por cursos de aperfeiçoamento nos mundos Melquisedeques. São mundos que nós também vamos passar na nossa ida até o paraíso, na nossa caminhada ascendente. Então, são mundos que estão em redor da capital de Nébado, né? E sendo depois eles classificados pelas suas aptidões, né? Personalidade e alcance de realização como Lanonandeques primários, secundários e terciários. O Lúcifer era o que a gente chama de um Lanonandeque primário. Ele era um cara que tinha muita inteligência, né? E realmente fazia a diferença. Essa ordem de seres, ainda que designado para várias funções administrativas dos sistemas, estamos falando dos Lanonandeques, que são em torno de 12 milhões que foram criados, né? E não mais e nem menos, são conhecidos como soberano dos sistemas e como príncipes planetários, tá? Então, os primários geralmente são colocados como soberanos de sistemas e os secundários geralmente são os príncipes planetários. Aqui tem uma forma da gente ver, né, onde é que está o Pai Universal, ou seja, a Trindade está lá em cima, o Pai Universal, Filho Eterno, Espírito Infinito, e os filhos criadores, que é aquela azulzinha da esquerda, ela cria a ordem dos Melquisedeques, dos Vorondadeques, que são os soberanos das constelações, e os Lanonandeques, que são os mais lá embaixo, né? Os que estão mais perto das esferas que criam vida a partir da vida animal, né? Criam vida inteligente a partir da vida animal. Então, os filhos criadores e o espírito mãe, né, criam esses filhos, e os Lanonandeques são os que estão mais perto de nós, mortais planetários, vamos colocar dessa forma, né? Aqui também dá para a gente ter uma noção boa, né? A deidade, né, está lá no alto, e aí vai descendo lá os anciões dos dias, os filhos criadores, e lá embaixo estão os filhos Lanonandeques, né, tanto nos sistemas locais como nos planetas. Então, são os governantes dos sistemas
e são os governantes dos planetas, né? Representam Deus e a Trindade junto aos mortais planetários, quando são governantes de planetas, quando são príncipes planetários. Está marcado ali embaixo, né? Os Lanonandeques, que são administradores fantásticos, né? Até o livro conta que o único que supera eles é o próprio Estrela Matutina, né? Que é o Gabriel, né? Que é o filho Gabriel, o único, o administrador de todo o universo local que consegue superar, e alguns sem nome, que eles chamam assim também. Bom, o Lúcifer, então, um Lanondeque primário, e o número dele era 37 na ordem dele. Ou seja, era um dos primeiros a ser criados, né? A gente, pelos estudos do livro, né, o nosso universo local, ele na realidade, a nebulosa de Andronova, né, ela foi descoberta há 870 bilhões de anos. Há 400 bilhões de anos, o filho criador, né, e a filha criativa começaram a construir as sedes, tá? E há 300 bilhões de anos, acho que foi feito o registro, né, mais ou menos com as coisas feitas, e há 200 bilhões de anos surgiu o primeiro planeta com vida inteligente no nosso sistema. E a gente sabe que o nosso Sol surgiu há 6 bilhões de anos, né? Os cientistas, eles dizem, o universo só tem 11, 15 bilhões de anos, mas isso eles vão descobrindo tudo, né? Então, realmente, esse camarada existe há muito tempo e ele realmente era muito inteligente, era uma pessoa, era um ser, né, uma personalidade diferenciada. Já havia experienciado o serviço em muitos outros sistemas, olha só, e se destacou como uma das 100 personalidades dentro de 700 mil, desses 12 milhões, tá, de Lanonandeques, em torno de 1 milhão e pouco são primários, 12 milhões e pouco são, 10 milhões são secundários, e mais 1 milhão e pouco são, aliás, 700 mil são primários, e mais 1 milhão e 300, mais ou menos, são os terciários, que dizem, eles fazem outros tipos de coisas, né? Mas, dentro desses 700 mil primários, olha só, 700 mil, ele ficou entre as 100 personalidades reconhecidas pela sua sagacidade, ou seja, inteligência, sabedoria e eficiência de trabalho. O cara realmente era muito bom. Quando os Melquisedeques o indicaram como soberano do sistema de Satânia, naquela época, havia 607 planetas habitados, e ele foi um eficiente administrador por 500 mil anos. Então, essas informações que nós temos. Ou seja, né, se a rebelião foi há 200 mil anos, quando ele foi destituído, há 700 mil anos, mais ou menos, ele começou a governar o nosso sistema, e tinha 607 planetas. Eu não sei se todos eles tinham príncipe planetário ou não, mas tinha 607. Ô, Jorge, Oi, pode falar. Esse daí não é o Caligástia, não? Não, esse é o Lúcifer. Esse é o Lúcifer. Ele é o 37. Não, o Caligástia, o príncipe planetário, ele vem com a missão de, por 500 mil anos, administrar até que venha uma segunda ordem, que são Adão e Eva e tal, né? Só que ele ficou 300 mil anos e aí ele aderiu à rebelião. Mas o Lúcifer, eles ficam mais tempo. Só que ele administrou por 500 mil anos. Né? Você está falando do nosso sistema, ele só foi designado há 500 mil anos para o nosso sistema? Há 700 mil anos. Há 700, né? Daí ele governou por 500. Né? Ok. Hoje é o Lana Forge, né? Há 200 mil anos Sim. foi colocado o Lana Forge. Né? Então você está dizendo que ele governou por 500 mil anos. É o que o livro diz. Não, tudo bem. Ele foi um eficiente administrador por 500 mil anos. Ok. Tá? E quando ele chegou, tinha 607 planetas. Tá? Não sei se todos, acho que não tinham todos, porque o nosso, eu fico olhando, né? O nosso é o número 606. Tá? Eu acho que ele está ali junto.
Só que não tinha príncipe planetário ainda há 700 mil anos, né? O nosso príncipe veio há 500 mil anos, o Caligaste. Vamos adiante, então. As causas da rebelião é uma coisa importante e interessante de se discutir. Lúcifer começou a se tornar cada vez mais crítico de todo o plano de administração do universo, mas ainda mantinha respeito e autoridades superiores, as autoridades superiores. Ele primeiro pronunciou os seus planos para Satã, quando deu isso na veneta dele, na cabeça dele. Ele levou até um certo tempo para convencer o Satã. O Satã também era um Lanunandek primário e era assessor do Lúcifer, tá? E até consta no livro que levou vários meses, foram necessários vários meses para corromper a mente do seu parceiro capaz e brilhante. Então, Satã também é uma figura que era muito inteligente, era um Lanandek primário, era um dos 700 mil, né? E ele assessorava, era o segundo a nível de sistema. Contudo, uma vez convertido às teorias rebeldes, ele tornou-se um defensor ousado e sincero da afirmação de si e da liberdade. Ou seja, o Satã, ele acreditou naquilo que ele achou que estava correto, né? O próprio Lúcifer, quando teve a ideia, né, as primeiras ideias, ele estava achando que aquilo era o melhor para o sistema e para os planetas e para os seres, né? Só que, lá pelas tantas, ele se deu conta, mas ele não voltou atrás, né? O orgulho não deixou. Quaisquer que tenham sido as causas iniciais, elas tiveram a sua origem na mente de Lúcifer. Então, a gente não sabe, né? Pode ser que ele tinha problemas com Micael de Nébada, sei lá, né? Não se sabe, mas o que se sabe começou na cabeça dele, isso, né? A ideia da mente dele, tá? Porque esses seres, vocês têm que imaginar que eles também precisam ter fé. Eles não conhecem o paraíso, né? Eles são filhos do universo local. Então, já vamos ver isso melhor. Durante um certo tempo, ele realmente se persuadiu de que a sua ideia rebelde era, de fato, para o bem do sistema e não do universo. Em algum ponto, nessa experiência, ele tornou-se insincero. E o mal potencial evoluiu para o pecado deliberado e voluntário, ou seja, o mal real, né? Então, ele pode errar, ele podia errar, tá? Só que ele podia também reconhecer, podia sair do pedestal do orgulho, dizer, de fato, eu pisei na bola fora aqui, né? Porque esses seres, a gente não vai entrar nisso hoje, mas eles foram criados dessa forma, mais livres, até para que pudessem entender melhor as criaturas dos planetas, né? Quando os seus planos haviam já sido desenvolvidos a ponto de levá-lo à desilusão, não há dúvida de que ele tinha ido longe demais, para que o seu orgulho original, gerador da desordem, lhe permitisse parar. Então, parece-me que até hoje, né, ele não mudou ainda essa ideia dele. A ele foi oferecida, desde longa data, a oportunidade para o arrependimento. No entanto, apenas alguns dos seus subordinados aceitaram a misericórdia proferida. E a misericórdia do Filho Criador foi sempre rejeitada como um desprezo e um desdém sempre maiores, né? Então, ele, né, seria ótimo, né, se ele tivesse voltado atrás, né? Ele teria tido até a experiência de uma possível rebelião, né? A inclusão, né, o manifesto. O que o manifesto, entrando nessa parte aqui? Então, o manifesto elaborado por Lúcifer, ele foi finalmente exposto há 200 mil anos, mais ou menos, no conclave anual, em Jerusalém, que é a capital do nosso sistema de Satânia, né? Quando todas as hostes do sistema estavam reunidas no último dia do ano, no tempo do sistema. Gabriel estava pessoalmente presente durante o suceder desses acontecimentos. E as causas defendidas pelos rebeldes tomaram forma na Declaração da Liberdade de Lúcifer. E tinha 3 pontos principais, os quais a gente vai poder ver agora, tá?
Então, a primeira delas, a gente chama de afirmação ateísta, né? Ele não acreditava no Pai universal. A realidade do Pai universal. Lúcifer alegava que o Pai universal não existia de fato, né? Ele não conhecia ele, não sabia. Ele deu na ideia, não, isso não pode ser, não deve ser. A gravidade física, ele dizia, e a energia do espaço eram inerentes ao universo, negando assim suas origens no paraíso. Pelo livro Durante, os reveladores nos colocam que tudo está ligado e que há gravidades de vários tipos, tanto material, como mental, como espiritual, que nos ligam ao paraíso. E o Lúcifer disse, não, mas é que nem nós aqui. Né? Tem gente que passa a vida inteira e pronto, né? A Terra é plana e pronto, né? Não vai nem ver se é ou não é. E assim a gente também acha que é normal. Não, mas se eu pular de um negócio de 2 metros de altura, tá, vou cair para baixo. Não sei para que é, eu não sei o que é. Né? Então, são tudo coisas que nós também temos que estudar e buscar. Ele negou que a personalidade fosse uma dádiva do Pai. Né? Os reveladores nos dizem que Deus Pai, né, ele dá uma personalidade para cada criatura. E é onde é que nós nos reconhecemos diferente uns dos outros. Né? Ele acusou os finalitores, porque ele conhecia os finalitores, porque eles vêm trabalhar na sede do sistema. E até em alguns planetas eles chegam. Né? Então, depois que você chega lá no paraíso, no último grau, no corpo de finalitores, muitos deles vêm prestar serviço, né, no universo local, nos superuniversos e nas capitais, até dos sistemas eles chegam. Tá? Ele acusou os finalitores de conspirarem junto com os Micaéis, pois nunca traziam uma ideia muito clara da personalidade autêntica do Pai, como pode ser discernida no paraíso. Os Lanonandeques também depende da fé em relação a Deus. Olha só que interessante isso. Né? É que você não tem como explicar Deus, só senti-lo. Ou talvez os finalitores também nem possam falar disso, ou não consigam expressar o que é Deus. Então, ele não conseguia tirar isso dos finalitores, né? Porque ele sabia que eram seres que chegaram até lá e voltaram, né? Ele considerava a reverência ou adoração que os finalitores traziam junto como ignorância. É como a gente olha, às vezes, para os crentes aqui também, né? Eles têm uma reverência, uma adoração, e a gente vai dizer aqui, pessoal bom, porque não vão trabalhar e fazer outras coisas, né? Então, certo, ele pensava dessa forma um pouco também. O segundo ponto do manifesto foi a negação da ordem estabelecida, a revelação no lugar da evolução, a revolução no lugar da evolução. Então, ele dizia que o governo universal, sobre o governo universal do Filho Criador, ele sustentava que os sistemas locais deveriam ser autônomos e que a confederação dos sistemas deveria ser voluntária, separatismo, ou seja, ele pregava o separatismo. É aquilo que eu falei antes, né? Imagina se cada sistema ou cada planeta fosse autônomo naquilo que achava que era certo e errado. Que pandemônio nós teríamos em 7 trilhões de mundos, que é o que existe. Né? Protestava contra o direito de Micael de assumir a soberania de Nébado em nome de um hipotético pai do paraíso. Né? Ele aceitava Micael como seu pai criador, né? Vamos ver isso, mas ele não aceitava como seu soberano, seu Deus, né? Em nome do Deus, do pai do paraíso. Afirmava que todo o plano de adoração era um esquema sagaz para o engrandecimento dos Micaéis. Tá? Então, né, ainda dentro do segundo ponto, Lúcifer estava disposto a reconhecer Micael de Nébado como seu pai criador, mas não como seu Deus, nem como governante de direito. Atacava o direito dos anciões dos dias, que são os administradores do superuniverso, de interferir nos assuntos dos sistemas e dos universos locais. Ele sustentava que a imortalidade era inerente às personalidades do sistema,
que a ressurreição era natural e automática e que todos os seres viveriam eternamente, não fossem os atos arbitrários e injustos dos executores dos anciões dos dias. Stella, aqui eu me animo naquela conversa que teve essa semana, não sei se participou de alguns grupos, mas estávamos discutindo quem ressuscitaria e quem poderia não ressuscitar ou ser cortado na sua personalidade, né? Pô, o próprio Lúcifer, né, diz que todo mundo ressuscita e bem. Será que é assim? Será que é assim? Né? Sei lá, vamos torcer que sim, que todos nós vamos ser bem aproveitados. Mas vamos cuidar para não errar tanto assim, né? E o terceiro ponto, né, a impaciência justificada por sofismas. O ataque ao plano universal de aperfeiçoamento dos mortais ascendentes. Então, aqui ele ia atingir a nós, mortais planetários, né? Porque ele tinha essa obrigação de cuidar de nós, assim como o Caligaste do planeta, ele era o comandante do sistema, o soberano do sistema de 607 mundos, ou um pouquinho mais, talvez. Lúcifer sustentava que um tempo longo demais e uma energia excessiva eram despendidos no esquema de ascensão dos mortais. Então, a gente sabe hoje que, de fato, né, no nosso tempo, isso seria assim, bem longo, né, porque nós temos que passar aí por em torno de 570 esferas até sair do universo local, mais outras tantas até sair da sede do supra-universo, e depois temos só 1 bilhão de mundos antes de chegarmos no paraíso, né? Apontou a presença do corpo de finalitores em Jerusalém, novamente os finalitores, né, na capital lá, como prova de que esses mortais haviam despendido idades na preparação para algum destino que era pura ficção. Ou seja, dizer, esse pessoal foi há tanto tempo e voltou agora, mas voltaram para mais ou menos onde é que estavam, né? Então, né, na realidade, aqui eu acho que o orgulho dele já não deixava mais ele voltar, né? Que foi ele que escreveu esse manifesto. O ataque ao plano universal de aperfeiçoamento dos mortais ascendentes. Ele sugeria que os finalitores haviam sido corrompidos por um excesso de disciplina e que eram traidores dos seus companheiros mortais, pois agora colaboravam com o esquema de escravização para um destino eterno mítico, né? Ele, na realidade, ele queria trazer para junto de si todos os mortais planetários também, né? Advogava que os seres ascendentes deveriam desfrutar da liberdade da autodeterminação individual. O que eu acho que, em parte, tem, né? Porque podemos querer ir ou não querer ir, né? A questão é a libertinagem que isso vira. Eu fico sempre comparando isso, gente, com o que nós vemos hoje no nosso planeta, né? Dependendo do regime governamental, que diz que tudo é possível, que tem dinheiro de chega para todos, né? O que acontece? Acontece que muita gente entra, então tá, então, né? Vamos pegar o que os outros têm sobrando, e aí sai assaltando, matando, enfim, né? De tudo. Mas eu vejo muito dessa, assim, fazendo uma comparação muito tosca, né? Desafiava e condenava todo o plano de ascensão mortal, tal como era fomentado pelos filhos criadores e mantido pelo Espírito Infinito, a ministra divina, que são os criadores e os fomentadores do universo local, tá? Os mantenedores dele. Bom, agora vamos entrar nas repercussões imediatas de toda essa confusão, desse manifesto que ele fez, né? Todo o gabinete administrativo acompanhou em um só bloco. Então, os que estavam muito próximos dele, aquele bloco lá, né, os ministros, que nem aqui, todos eles foram juntos. O chefe das hostes seráficas uniu-se à causa de Lúcifer, e isso explica o porquê um número tão grande de anjos transviou-se. A gente sabe que mais ou menos 1/3 parte dos anjos que estavam ali, eles se uniram à rebelião de Lúcifer.
né? Até o livro nos conta que esta foi a terceira rebelião sistêmica e que, de fato, ela desviou, né? Transviou mais personalidades que as outras duas juntas. Tá? O líder seráfico ficou espiritualmente cego pela personalidade brilhante de Lúcifer. Lúcifer se dizia, e todos diziam dele, amigo de homens e anjos. O cara era muito inteligente. E ele simplesmente não podia compreender, esse líder seráfico, né? Como era possível que uma personalidade tão deslumbrante errasse. Ele não conseguia. E aí, por fim, ele conseguiu convencer 37 príncipes planetários a aderirem à rebelião, junto com o seu corpo de assistentes planetários. Né? Entre eles, o nosso Caligastia, né, o príncipe de Urântia, há 200 mil anos, então, também foi um desses 37 que aderiram à rebelião. Somente em Panóptia, né, um planeta evolucionário, o príncipe não conseguiu a adesão dos seus assistentes. Aqui eu fico até um pouco pensando assim, será que tinha só 38 planetas com príncipe planetário, Estela? O que tu acha? Agora me veio essa ideia. Alguém pode me ajudar? Não, 37 foram os que aderiram, né? Exato, mas somente Panóptia não aderiu. Pois é. Porque para nós, assim, nós estamos sempre fazendo a conta de 619. Mas será que 600 e poucos planetas tinham príncipe? Porque não quando tinha Lúcifer, chegado ainda, será? pode ser que os 607 planetas com vida mas humana se no não nosso, tinham príncipe ainda. Se no nosso, que era o 606, né? Isso. Já tinha, e era um dos últimos, só Mas tinha nós 607. somos um planeta experiencial, um planeta diferenciado. Porque, na verdade, os príncipes, eles chegam quando chega o ser humano, normalmente, né? O nosso chegou com 500 mil anos de atraso. Exato. Até uma ideia interessante, né? Será que só 38? Será que só 38 tinha príncipe? Sei lá. Dá para a gente ver isso aí melhor também. Né? Isso melhor, né? Ou pode ser que o Marcos colocou somente em Panóptia, pode ser que ele errou esse termo somente, mas eu me lembro de fato que o livro não fala, né? Só fala que 37 aderiram, mas ele não fala de muitos que não aderiram. Não fala, né? O Aélio está escrevendo. Dá uma olhada, Estela, então. Eu vou seguir enquanto a Estela dá uma olhadinha ali. Quem aderiu? 37 príncipes planetários de 616. Opa. Então... não. 616 fui eu que coloquei, tá? Está errado esse número aqui, ó. Esse é o número... É que tinha 607 aqui, tá? 619, acho que foi na época que o livro veio. Agora do livro, exato. Não foi na época da rebelião. Na época da rebelião. Não, o Marcos tinha colocado 617, e eu não sei por que cargas d'água tinha na minha cabeça que, na época da rebelião, porque tinha 607 quando Lúcifer assumiu há 700 mil anos. Isso. E aí, na minha cabeça, não sei onde é que eu vi isso, que tinha 616, tá? Mas pode ser que não, tá? Isso aqui que nós temos que rever realmente se está correto isso, se é assim que consta no livro. Vê o que o Aélio colocou ali. Ele falou em 619, mas não... São os que tinha agora em 1975. Exato. 37 aderiram, é o que está escrito ali, que tu escreveste agora. E também... Sim, por favor, Nelson. Volta à tela anterior, por favor. Olha aqui, ó. São 37 príncipes planetários que aderiram à rebelião, juntamente com o corpo de assistentes. Somente um, que é o Panóptia, um planeta evolucionário, o príncipe não conseguiu a adesão dos seus assistentes, mas o príncipe, ele aderiu. Então, os seus assistentes que não aderiram. E o restante dos outros príncipes não aderiram. Foi isso que eu entendi. Deve ser isso, né? Só que ficou estranhamente colocado aqui
E, de fato, eu fiquei pensando, né? Nós temos hoje 619 planetas com vida inteligente, mas não quer dizer que todos eles têm um príncipe planetário. Pode ser. É. Bom, isso é para a gente discutir, para deixar essa pergunta, essa pulga atrás da orelha, tá? Vamos seguindo. Serafins, filhos materiais, seres intermediários e mortais, também se aliaram aos rebeldes, tá? 95% dos filhos materiais e 1/3 dos anjos se perderam. Os filhos materiais, você sabe que são a raça violeta, são os filhos de Micael, que ele coloca um casal em cada sistema, né? E ele depois vão se procriando. E a turminha já é grande, mas 95% deles ficaram ligados à rebelião. Porém, nenhum mortal, olha só que interessante, nenhum mortal com residência em Jerusalém aderiu à rebelião. Isso é bastante interessante. Apesar de que eu acho que esse número, até aqui não está um número, eu podia ter visto isso também, mas tem um número de alguns milhões que eu achei pouco. Não é possível estimar o total, mas possivelmente passou da casa de dezenas de bilhões de seres de várias ordens diferentes. Talvez até os mortais aqui do nosso planeta foram contados nessas dezenas de bilhões, né? Pode ser. Porque aqui no nosso planeta, daí por fim, os mortais também acabaram, a maioria, aderindo, né? Até porque tinha bastante liberdade daí. Repercussões imediatas. A quarentena, o sistema de comunicação, a internet foi cortada. Você coloca a internet foi cortada. Sob o poder dos rebeldes. Anunciavam, né, o sistema de comunicação sob o poder dos rebeldes anunciava para todos os sistemas de ideias de Lúcifer. Tá? Foram dados tempo e oportunidade para que todas as criaturas pudessem fazer sua escolha. Então, a opção de Micael foi de não interferência, assim como ele procedeu com as outras duas rebeliões. Então, a melhor forma que eles acham é deixa a coisa andar e depois tu faz uma geral para ver quem ficou e quem não ficou do lado certo. Então, foi dada a ordem para que o sistema e os planetas rebeldes ficassem isolados, colocados em quarentena. Parece que essa é uma norma, né, da administração do universo, que planetas rebeldes ficam isolados, né? São colocados, chama de quarentena, porque um dia vão ser religados. Essa foi a terceira maior rebelião de todo o Nébano e teve a queda de mais personalidades do que nas duas anteriores juntas. Eu já tinha comentado isso. Micael de Nébano escolheu pela não interferência. Tá? Até o livro coloca, depois que ele fez a sua auto-outorga aqui no planeta Urântia, ele se tornou soberano. Né? Hoje ele pode decidir qualquer coisa, inclusive estancar qualquer rebelião na hora. Só que os reveladores acham que ele não faria isso, que ele faria as mesmas coisas, deixar a coisa rolar para ver até onde iriam. Né? Gabriel, o imediato dele, o administrador executivo do nosso universo local, assumiu o comando das hostes de seres que permaneceram leais. E houve guerra nos céus. Essa guerra nos céus não foi uma batalha física, mas foi muito terrível e real. Nos primeiros dias da luta, Lúcifer permaneceu continuamente no anfiteatro planetário e Gabriel também conduzia uma interminável exposição dos sofismas dos rebeldes, né, da sua sede central estabelecido ali nas cercanias, ou perto do anfiteatro, ou perto da capital. As várias personalidades presentes nas esferas e que estavam em dúvida quanto à própria atitude, iam e voltavam em meio a estas discussões, até que chegassem a uma decisão final. Tá? Lembramos que, acho que são 35, né, o total de satélites e coisa e tal, né, são 7 vezes 7. A vida material fica em perigo no combate material.
mas a guerra nos céus foi travada em termos de vida eterna. Então, aqui a gente tem que ter a noção de que as consequências, vá que Lúcifer, eu acho que não ia ganhar, né? Mas vá que Lúcifer conseguisse uma vitória, quantos seres mortais como nós, será que nós existiríamos? Será que essas personalidades que nós ocupamos hoje teriam conseguido sobreviver? Então, é bem complexo isso, e quantas teriam sido perdidas também, né? Porque elas podem ser extintas. Então, Caligaste é o príncipe planetário. Agora nós entrando um pouquinho na questão da rebelião planetária, né? Você falou de Lúcifer, agora vamos ver as consequências que isso foi dando para nós aqui mais pertinho. Quando um príncipe planetário vai para o mundo jovem, ele leva consigo a sede central do sistema, da sede central do sistema, né? Um grupo de seres ascendentes voluntários, que são conselheiros e colaboradores no trabalho inicial de melhoramento das raças desse mundo que eles vão ir. Então, Caligaste, como todos os príncipes planetários, eles podem trazer assessores, né, imediatos. Eles também trazem uma turma muito grande de seres com angelicais, tá? Não é só esses seres ascendentes, né? Mas milhares de ascendentes que estavam lá no sétimo sistema se ofereceram, se voluntariaram para vir, e foram escolhidos 100 para que viessem juntos, e que depois acabaram sendo conhecidos como 100 de Caligastia, né? Porque eles foram trazidos para o planeta e foram ligados a corpos físicos, tá? Esse corpo de ajudantes materiais, ele constitui o elo entre o príncipe e as raças do mundo, porque esses seres materiais aos quais eles estão ligados, né, eles que vão trabalhar no começo, criando escolas, enfim, a gente já vai ver mais essa questão. Caligastia, o príncipe de Urântia, dispunha de um corpo de 100 desses assessores, tá? Que são seres que eram mortais, planetários, mas eles já estavam na fase de seres ascendentes, tá? Ou seja, eles já tinham muito mais conhecimento, já tinham passado pelo mundo das mansões, já tinham passado pelos 7 mundos ali, e já estavam na sede do sistema, ou seja, eles já tinham bastante conhecimento. Essa assessoria do príncipe organiza o quê? As escolas planetárias de aperfeiçoamento e de cultura, onde o melhor das raças evolucionárias é instruído, e então estes estudantes são enviados para ensinar ao seu povo o que de melhor aprenderam, tá? Então, não sei se vocês leram essa parte no livro de Urântia, mas ele detalha bem essa história de quando que eles vieram, como foi essa ligação para estes seres, né? E as escolas que foram criadas, tá? A gente sabe que essa sede, essa central, se chamava Dalamatia, tá? Em função do nome do assessor do Caligastia, que era o Daligastia. Então, foi criada uma cidade ali, eles contam no livro que foi na região da Mesopotâmia, tá? Entre o rio Tigre e o Eufrates, houve essa Dalamatia, isto há, gente, 500 mil anos atrás, tá? Vamos colocar lá para trás, foi quando que eles chegaram e fizeram isso. As escolas estão localizadas na sede central material do planeta, que é Dalamatia, uma cidade construída no planeta há 500 mil anos. Os 10 conselheiros originais, presididos por Daligastia, Lanonandek, também secundário, e braço direito de Caligastia, então aqui eu estou falando assim como Satã era assessor de Lúcifer, né, o Daligastia era assessor do Caligastia, tá? Ele era também o Lanonandek secundário, tá? E o nome da cidade de Dalamatia é em homenagem a ele, tá? E esses aqui são os líderes, tá? Na realidade eram 100, mas eles criaram 10 departamentos, 10 secretarias, 10 setores, e cada um abriu escolas, né, trabalhando dentro disso, tá? Então, o Anki, ele era o líder dos 10 assessores,
que trabalhava a questão da alimentação e bem-estar material. O que eles fizeram? Eles atraíam, né, os humanos que estavam, os nativos que estavam ali próximos, né, até o livro fala não sei quantos quilômetros que só eles abrangiam, e aí esse pessoal ficava lá 2, 3, 4, 5 anos estudando, e depois eles voltavam para suas tribos de origem, levando o que eles tinham aprendido. Essa, mais ou menos, é a forma como eles faziam. O Bon era o responsável pela domesticação e utilização de animais. Né? Imaginem, há 500 mil anos, nativos, aborígenes, né, aprendendo. O Dan, ele cuidava do controle de animais predadores. O Fat era o responsável, né, com a sua equipe, os seus outros 9 colegas, na disseminação e conservação do conhecimento. O Nod era o que cuidava da comissão da indústria e do comércio. O Rap, o colegiado da religião revelada. O Lut, que era o dos guardiões da saúde e da vida. O MEC, do Conselho Planetário de Artes e Ciência. O Tut, né, e os seus outros 9 companheiros, os governadores das relações tribais avançadas, ou seja, trabalhavam essa questão, e o Van, tá, era da Suprema Corte de Coordenação Tribal e Cooperação Racial. Né? No livro há detalhes do trabalho executado de cada uma dessas escolas, então, se vocês quiserem, é só buscar lá no livro, vocês vão ter detalhes como cada uma dessas escolas trabalharam. Tá? Eu vou voltar a falar do Nod e do Van, que estão em vermelho, para vocês saberem quem é essas 2 personalidades. Rebelião planetária, dentro do nosso planeta. Caligaste, então, havia reinado neste nosso mundo por 300 mil anos. Ele veio há 500 mil anos, há 200 mil anos foi a rebelião, então ele governou por 300 mil anos, até que era mais ou menos satisfatória, a coisa estava andando. E o Satã, que era assessor de Lúcifer, fazia visitas regulares para Urântia. Em uma dessas visitas, ele anunciou os planos de Lúcifer. E o nosso querido amigo, né, o nosso príncipe planetário, Caligastia, concordou em trair a confiança do Filho Criador, e com ele, Taligastia, Abadão, Belzebu, já vão ver quem são esses camaradas, esses 2 últimos são administradores e Serafim, né? E juntos, né, o conselho junto, quis abraçar. Daligastia proclamou, o Daligastia, né, que era o assessor do Caligastia, proclamou solenemente Caligastia o deus de Urântia, que era o que ele queria, o supremo perante todos. Né? E dos 100 assessores, eles se reuniram e o Caligastia e o Daligastia falaram da intenção. E dos 100 assessores, né, vocês lembram que eram 50 mulheres, 50 homens, né, 60 quiseram participar da rebelião. Né, eles ficaram do lado de Lúcifer. E o restante manteve-se fiel a Micael. Tá? Então, vamos tratar disso agora. Os líderes da rebelião planetária. Né? Satã, lembrem? Braço direito de Lúcifer, era o que vinha, que visitava os planetas. O Lúcifer a gente não conhecia tanto assim, né? Caligastia era o príncipe planetário de Urântia. Daligastia era o braço direito desse príncipe. O Abadão era o dirigente do corpo de assistente do príncipe planetário. Ele era dos anjos, arcanjos, tá? E o Belzebu, ele era o líder das criaturas intermediárias rebeldes, tá? Aqui, acho que cabe colocar, não sei se... quem são as criaturas intermediárias, né? Essas criaturas surgiram no enlace mononcial, não sexual, entre os membros do corpo de assessores do príncipe. Eram plenamente visíveis ao corpo de assessores, anjos e outras personalidades espirituais, mas invisíveis aos seres humanos. 50 mil destas criaturas intermediárias foram geradas. Como é que funciona isso? Se não me engano, não sei se foi 30 meses, acho que foi 30 meses depois que eles estavam aqui, um casal desses intermediários, né, eles até vêm com essa ideia, né? Eles ficaram futricando e tal, e conseguiram o que se chama um enlace mononcial.
Tá? Não me pergunta o que é isso, tá? Depois do outro lado. Mas ele não é assexual. E geraram o que se chama de criaturas intermediárias. São criaturas muito parecidas com os anjos, assim, nesse sentido. Elas andam muito rápido, né? E são invisíveis aos seres humanos, mas não para eles. Tá? E essas que são geradas pelos assessores são chamados, então, seres intermediários primários, porque depois, na época de Adão e Eva, são gerados mais desses seres chamados seres intermediários secundários, tá? Que são de Adão e Eva ou os seus descendentes. Tá? Qualquer coisa, quiser me perguntar, me pergunte, se puder. Os fiéis liderados, olha só, agora, por que tinha marcado lá o Van? Lembra do Van? O Van foi o líder dos que ficaram fiéis a Micael, aqueles 40 assessores. Lembra que 60 entraram junto na rebelião, mas 40 foram contra, tá? Então, os fiéis liderados por Van, Amadão, quem é Amadão? Amadão é o humano modificado que estava ligado a Van, tá? Então, até porque vocês vão ler no livro depois, os amadonitas, tá? Então, acabam se criando uma descendência, ou um grupo de pessoas com esse nome, tá? Mas o Van e o Amadão, que era uma parceria, na realidade o Van era a ligação espiritual e o Amadão era o ser humano, o nativo daqui, assumiram a custódia da árvore da vida. Lembre que esse pessoal já estava vivendo 300 mil anos, tá? Eles viviam indefinidamente porque usavam desta árvore da vida, tá? Isso é uma coisa que, às vezes, os novos estudantes, é muita historinha, né? A árvore da vida, né? A Bíblia fala dela também, ela, de fato, pelo livro de Urântia, era um arbusto vindo de Edentia, né? Da sede da constelação. A nossa constelação, ela é chamada, cada 100 sistemas formam uma constelação. Então, Satânia é um sistema, e ela faz parte de uma constelação chamada Norlatiadec, cuja capital é Edentia. E ela é muito bonita botanicamente, tanto é que a gente chama de Jardim do Éden por causa de Edentia, Jardim de Edentia, Jardim do Éden. O nome Jardim do Éden vem dessa origem da capital da nossa constelação. Depois, 100 constelações formam o universo local. E servia como um complemento nutricional, junto com o circuito de energias do sistema, que permitia aos assessores viverem indefinidamente. Então, Amadão era um assessor, e o Van junto dele, né? Tinham vivido 300 mil anos os 100, só que agora, o que aconteceu? Com a rebelião, né, o Van, junto com um grupo de seres intermediários, confiscaram essa árvore da vida e esconderam ela, e só eles usavam. Tá? Os assessores rebeldes, aqueles outros 60, eles escolheram Nod como seu líder, né? E sabendo que, sem o fruto da árvore da vida, eles iriam envelhecer até a morte. Eles iam passar a ser mortais. Daligastia deu, o que aconteceu? O Daligastia deu a ordem para que eles recorressem à reprodução sexual. Tá? E isso gerou o que a gente chama, né, aquelas lendas e contos de gigantes, né? E os filhos de Deus uniram-se às filhas dos homens. Tá? Então, seriam esses assessores que acabaram tendo relações com humanos e gerando realmente seres acima da média, porque o Van e o Nod, esses 100, eles eram supramortais, a gente diz. E eles acabaram, de fato, gerando seres muito além da inteligência dos nativos. Tá? Isso, de fato, as lendas e contos, né, tem algum fundinho de verdade, então, em cima disso. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Conseguiram entender até aqui? Tranquilo? Vamos dizer, tranquilo? Alguém quer aproveitar? Conversar um pouco? Senão eu sigo adiante. Está interessante ou está muito cansativo? Tá bom assim?
Nelson, obrigado. Ok, vou seguir adiante então, mas qualquer coisa vocês podem me parar. Pode falar. Eu só queria fazer um comentário, assim, né? Quando a gente vê tantos seres celestiais aderiram à rebelião, mas o Lúcifer, ele era dos 700 mil, um dos 100 mais brilhantes. Ele oferecia liberdade para todo mundo. Ele oferecia uma carreira não tão longa, tão Vinho penosa, e espumante, parece também queijo. tão penosa, né? Não é muito difícil de aderir, gente, não é. Verdade, verdade. O cara era carismático, era cativante, era brilhante. É fácil cair na conversa. E eu fico pensando, se nós estivéssemos vivendo naquele tempo, se a gente não embarcaria nessa também, né? É a pergunta que eu sempre me faço. É verdade. Verdade. Eu também acho, não é muito difícil. A gente é enganado aí por qualquer trouxa, às vezes. E aí um cara como Lúcifer, que era um brilhante lá no Nandec... Super personalidade. Ou enganados por políticos, né? Enganado por... Eu disse por qualquer besta engana a gente aí vem um cara desse. Eu assisti ontem uma palestra do diretor-geral do Hospital Moinhos de Vento. O cara tem 5 mil funcionários, faturamento de 1 bilhão e 200 milhões naquele negócio dele, não depende nada de coisas públicas, não trabalha para o SUS, né? E o cara é muito inteligente, fala 7, 8 línguas. Eu fiquei, se eu tivesse um pouquinho dessa... Aí tu imagina um Lúcifer da vida, né? Que era muito além disso. Né? É uma loucura. O Mohammed, não sei se conhecem lá em Porto Alegre, né? Mohamed. É um turco, né? Ele é italiano e turco. Já vi uma entrevista dele, realmente o cara é muito fora da curva mesmo. O Moinhos de Vento ele transformou no 2º melhor hospital do Brasil, ligado ao Hopkins. Exato. O cara é muito bom. Bom, vamos seguir então? Um comentário. Pode falar, né? Mas estamos exaltando a inteligência de Lúcifer? Sim. Exaltando não, ela é a realidade. Os reveladores dizem que ele era muito inteligente. Sim, mas ele era, ali está escrito, entre os 700 mil, ele era um dos 100 mais brilhantes. O problema é que o ego, né? O orgulho. O orgulho, o ego dominaram ele, mas exatamente. Ele era, não podemos negar. O Marcos Dalmolin até coloca assim, será que isso não era... Assim como nós temos os nossos desafios, né? Por exemplo, tem gente aí, junto com vocês, que tem uma inteligência um pouco mais melhor do que outros, na verdade. Ou uma sabedoria um pouquinho melhor, ou condições financeiras. Será que isso, o Lúcifer, não era a prova dele? Imagina se ele tivesse conseguido passar por isso. Né? A diferença que ele faria no próprio universo. Né? A gente não sabe, claro. Né? Não se sabe. Tá? Mas assim, hoje, viu, Jorge e os demais, hoje, se a gente pensar bem, na verdade, o que acontece no mundo de hoje, né, os caras que dominam, né, os dirigentes, né, que têm o poder na mão, são também baseados tudo no ego, são coisas iguais, ninguém está ali muito para o idealismo. Poder, né? Poder, a gente chama. Então, não mudou muito isso, me parece. Mas, vamos lá. Vamos adiante, então, a gente vai pensando e refletindo sobre essas coisas, mas é como a Estela colocou, e o Flávio, será que não entraríamos numa fria dessas também? Né? Ok, continuando, então, vocês entenderam a questão da árvore da vida, ela teria existido de fato, e ela servia como complemento nutricional, né, com outras energias, para que o ser, né, pudesse viver indefinidamente. Adão e Eva também usavam disso, né? Só que daí, quando cometeram o deslize, foi tirado deles também, ou deixou de existir essa árvore para poder ajudar eles. Tá? Só um pouquinho, que não quis pular. Isso. O resultado, então, da rebelião planetária. Uma grande confusão reinou na Dalamátia e nas suas imediações por quase 50 anos depois da instigação da rebelião. Tá? Foi feita uma tentativa de reorganização completa e radical de todo
o nosso mundo, a revolução tomou lugar da evolução. Tá? Então, isso, o Caligastia disse, não, agora eu tenho que coordenar isso. Né? Então, ele fez. Surgiu entre os residentes superiores e parcialmente educados de Dalmácia e nas proximidades, ou seja, aquele pessoal que estava educado, que tinha sido já por 300 mil anos recebendo escola, né? Houve um súbito avanço no status cultural desse pessoal. Mas quando esses métodos novos e radicais, ou seja, tentando se ensinar mais do que podia se compreender, foram experimentados nos povos mais distantes, uma confusão indescritível e um pandemônio racial foi o resultado imediato. Tá? Então, quando eles tentaram ir um pouquinho mais longe, onde é que não havia sido educado o povo, deu uma confusão do cão. Eles até os reveladores dizem, cerca de 50 mil anos depois do colapso da administração planetária, os assuntos terrenos estavam tão desorganizados e atrasados que a raça humana se havia adiantado pouquíssimo em relação ao status evolucionário à época da chegada de Caligastia, 350 mil anos antes. Né? Então, eu fico pensando como é lento o nosso crescimento, como isso vai devagar. E se você acelera um pouquinho, não funciona. Tá? Eu não sei se nós ainda vamos passar 500 mil ou 1 milhão de anos desse jeito. Não sei. Tá? Mas, em 300 mil anos, ele conseguiu fazer pouco. Tanto é que, quando houve a ruptura, ele voltou praticamente ao status que, né, pouquinha coisa a mais do que quando ele tinha chegado, né, os nativos e os aborígenes que tinha antes, o status deles. Né? Adão e Eva chegaram a Urântia aproximadamente há 39 mil anos, ou seja, 460 mil anos depois da chegada do príncipe e 160 mil anos depois da rebelião planetária, mais ou menos. Tá? Viram-se em uma esfera totalmente despreparada para a proclamação da Irmandade dos Homens, porque quando vem Adão e Eva, a coisa já tem que estar mais ou menos resolvida. Né? Geralmente dura uns 500 mil anos no caso, mas como houve a rebelião e aquilo desandou tudo por completo, quando Adão e Eva chegaram para proclamar a Irmandade dos Homens, e já devia ter ocorrido bastante coisa, não conseguiram fazer nada. Né? Um mundo que tateava em uma obscuridade espiritual abjeta, ou seja, crescimento espiritual quase zero. Afligido por uma confusão agravada pelo fracasso da administração precedente, que era de Caligastia. A mente e a moral estavam em um nível tão baixo, e em lugar de começar a tarefa de efetuar a unificação religiosa, eles teriam que recomeçar o trabalho de conversão dos habitantes às mais simples formas de crenças religiosas. Em lugar de encontrarem uma língua pronta para ser adotada, o que teria sido normal também, eles depararam-se com a confusão mundial de centenas e centenas de dialetos locais. Ainda hoje temos, né? A conspiração de Caligastia fazia visitas frequentes ao Jardim do Éden. Caligastia, assim como Satã vinha nos visitar, o Caligastia também ia lá no Jardim do Éden, né, trovar Adão e Eva para ver se eles vinham para o lado dele. Mas eles também já tinham sido avisados antes de virem, né, se mostraram realmente intransigentes diante de todas as suas sugestões de ajustes e de tentativas de atalhos. Né? Só para lembrar, o Jardim do Éden, tá? Ele foi planejado e construído sob a direção de Van. Lembram do Van e do Amadão? Tá? Eles viveram, então, 160 mil anos ainda, né? Mais os outros 39 assessores também, né? Eles todos se alimentam. Só que esses assessores logo foram embora. Quem ficou sozinho mesmo aqui foi o Van e o Amadão, né? E eles, então, trabalhando com os seres humanos que eles podiam. Os melhorzinhos ainda eram os descendentes
daqueles que Nod tocava, por isso que surgiu o povo nodita, né? Então, Nod, ele que foi o escolhido como líder dos 60 assessores que aderiram à rebelião de Lúcifer junto com Caligástia, né? Aderiram a Caligástia, na realidade. Eles, então, começaram a procriar e criaram uma civilização, uma espécie, uma raça, que foi chamada de raça nodita. Lembra na Bíblia lá que Caim, quando matou Abel, se uniu ao povo de Nod, casou com a moça do povo de Nod. Ele foi para o norte, né? Até porque Caim era descendente, né, de Cânone, que foi o que... Já vamos falar sobre isso. Caligástia era ainda o príncipe planetário titular de Urântia, um filho desviado, entretanto, ainda elevado no universo local. Ele só foi deposto definitivamente na época de Cristo Micaela em Urântia. Então, o Caligástia, ele estava solto, né? Ele influía em algumas mentes não muito firmes, como dizia Estela, né? Mentes bastante primitivas, e isso tudo só terminou quando Jesus esteve aqui e ele liberou o Espírito da Verdade. Então, né? Apesar de que sempre foi uma opção, uma escolha de cada ser humano. Tá? Finalmente, Caligasta desistiu de persuadir Adão e Eva e decidiu um ardiloso ataque em flanco, a gente diz, né? Contra Eva, e assim foram urdidos os planos para que a mãe da raça violeta caísse na cilada. Né? Aqui tem um adendo: a missão dos filhos materiais no mundo jovem é também a de elevadores biológicos. Tá? Então, além deles virem ensinar, né, a questão da religião e tudo, eles também são os elevadores biológicos. Você sabe que tinha a raça original, que é os andonitas, né? Andam e Fonta, isso. Andam e Fonta, 500 mil anos depois surgem as raças Sanjiques, que são aquelas 6 raças coloridas, né? Tudo numa família só. E aí começaram a se espalhar e se dividir por cor, né? A raça azul, a raça vermelha, a amarela, a laranja, a verde e a índigo, né? E tinha a raça nodita, então nós já tínhamos 8 raças. E quando Adão e Eva vêm, que são filhos materiais, a gente chama eles de raça violeta, tá? E aí eles vêm com a missão, tá? De se multiplicarem e atingirem entre 500 mil e 1 milhão de descendentes. E esses descendentes, porque eles vivem de forma indefinida com a árvore da vida, né? E esses descendentes que podem se mesclar com as raças nativas. A gente tem que lembrar que essa era a missão deles. Eles não podiam se relacionar direto com os nativos, só os descendentes deles. Tanto é que quando eles morreram, quando eles cometeram a falha adâmica, né, viraram mortais, eles estavam aqui há uns 115, 120 anos, e eles tinham em torno de 1.700 descendentes, entre filhos, netos, bisnetos e talvez tataranetos, né? Mais. Bom, o que aconteceu? A tentação de Eva. Sarapatatia era um líder das tribos noditas ocidentais, era um dos mais capazes e eficientes colaboradores de Adão. Então, esse camarada era um humano ativo, né? E Caligástia, naturalmente, era invisível para ele conseguia influenciar ele mentalmente, mas Sarapatatia nunca desconfiou disso. Ele era totalmente honesto e completamente sincero em todas as suas atividades, e nunca percebeu, nem mesmo mais tarde, que estava sendo usado pelo astuto Caligástia como uma arma circunstancial. Um dia, durante uma conversa com Eva, ocorreu a Sarapatatia a ideia que seria de muita ajuda, enquanto esperavam pelo recrutamento de um grande número da raça violeta, ou seja, aqueles 500 mil a 1 milhão de descendentes, se algo já pudesse ser feito nesse meio tempo. Porque eles estavam vendo que a coisa não andava, aquilo estava lento, Adão se queixava, a Eva sempre escutando Adão, né? E aquilo ia indo. Para o aprimoramento imediato das tribos necessitadas que permaneciam à espera,
que era principalmente o povo nodita, que era então, mais inteligente, até porque a descendência deles, dos assessores do príncipe, dava a eles, então, uma certa capacidade melhor que os nativos normais. Tá? Sarapatati sustentava que se os noditas, como a raça de maior progresso e grau de cooperação, pudessem ter um líder nascido deles, mas com origem parcial do sangue violeta, iria isso se constituir em um vínculo poderoso que uniria esses povos mais estreitamente ao jardim. Né? E isso, gente, foi por mais de 5 anos sendo conversado com Eva. Né? Esses planos amadureceram secretamente e Adão não estava ciente dessas conversas. Tá? Então, a Eva, o Sarapatati, iam conversando sobre isso. Né? Surgiu a ideia, mas levou 5 anos para que a coisa acontecesse. E, afinal, os planos desenvolveram-se até o ponto em que Eva consentiu em ter um encontro secreto com Cânaan, a mente mais brilhante e o mais ativo líder da colônia vizinha dos noditas amistosos. E Cânaan também acreditava profundamente na retidão do projeto de Sarapatati. Olha só a confusão que deu. Tá? Eva havia consentido em participar da prática do bem e do mal. O bem é o cumprimento dos planos divinos. O pecado é uma transgressão deliberada da vontade divina. O mal é a falha na adaptação dos planos e o desajuste das técnicas, resultando na desarmonia do universo e na confusão planetária. Então, o fruto proibido, né, às vezes o pessoal brinca, não era parecido com maçã, mas com outra coisa. Né? E quando Eva deu o passo fatal do seu próprio pequeno esquema de salvação do mundo, no lugar do plano divino maior e de maior alcance, toda a vida celeste do planeta ficou em tumulto. Tá? Então, olha só a confusão que isso criou quando a Eva, então, depois de 5 anos, né, conversando com a Sarapatati, com a boa ideia de querer fazer a coisa andar um pouco mais rápido, porque né, eles chegaram num mundo completamente, né, eles acharam, acho que quando vieram eles não tinham noção da confusão que estava, que o Caligasta tinha deixado. Tá? E aí, então, ela acabou consentindo nesse encontro, e desse encontro nasce, né, de Cânaan e Eva, nasce Caim, né, o nosso personagem bíblico, pelo que nos contam os reveladores. Adão, ao saber do fracasso da missão a ele conferida, procurou Laota, a brilhante mulher nodita que dirigia as escolas ocidentais do jardim, e com premeditação cometeu a mesma loucura que Eva. Tá? Mas não entendais mal. Adão não foi seduzido. Ele sabia exatamente o que fazia. Deliberadamente, ele escolheu compartilhar o destino de Eva. Tá? Ele parece que ele não conseguia pensar na possibilidade de ficar sozinho. Ele amava sua companheira com uma afeição supramortal, e o pensamento da possibilidade de uma vigília solitária em Urântia, sem ela, era muito mais do que ele podia suportar. E ele acabou, então, entrando na mesma que a Eva entrou, né? Mas porque ele queria. Caligasta tivera êxito na armadilha feita para Adão e Eva, mas não realizou seu propósito de levá-los à rebelião aberta contra o governo universal do universo. Eles haviam feito algo de mal. No entanto, eles jamais foram culpados de desrespeito à verdade, nem de alistarem-se, né, conscientemente na rebelião contra o governo do Pai Universal e do seu Filho Criador. Adão e Eva caíram de seu elevado status de filiação para o de seres mortais. Fracassaram na sua missão como governantes permanentes do planeta e contribuíram apenas parcialmente com a elevação racial, mas muito pouco com a elevação cultural, religiosa e espiritual. Tá? Então, Adão e Eva, eles estariam vivos ainda se tivessem feito tudo como deveria ter sido feito. Mas, como falharam, né, eles acabaram virando mortais e iriam morrer. Já vamos tratar sobre isso. E eles deixaram um pouquinho dessa questão da biológica. Alguns dos filhos deles continuaram vivos e continuaram se procriando,
e é o que nós temos hoje de sangue violeta na miscigenação das raças do mundo, né? Todas as raças hoje têm um pouquinho deles. Eva morreu com 518 anos e Adão com 530, 12 anos depois da Eva. Tá? Isso deve ser mais ou menos uma idade que nós podemos alcançar lá no futuro, quando tivermos uma ciência e corpos um pouquinho melhores. Durante quase 200 mil anos foi permitido que Lúcifer e Satã perambulassem pelo sistema. Entretanto, não conseguiram mais enganar qualquer outro príncipe. Tá? Então, como Micael de Nébado, Jesus, ele tinha optado em não interferir, deixar todo mundo decidir, quem queria e não queria participar, né? Eles ficaram aí por 200 mil anos perambulando por aí. E só quando Jesus veio fazer a auto-outorga dele, né? Ele como nosso filho criador, o príncipe nosso, né? O soberano do sistema, só há 2000 anos, mais ou menos, que se deu fim, efetivamente, à rebelião. O Lúcifer foi preso, tá? E muitos outros foram presos. Eles estão presos, se alguém quiser visitar, no 7º mundo das mansões, que é a esfera do Pai, né? Então, mas parece que ninguém está querendo muito ir lá, tá? Mas se depois a gente puder, você pode ir lá. Eles estão lá presos, tá, pessoal? Só para saberem onde é que está esse povo aí. Quando os príncipes planetários se reuniam em Jerusalém, Satã juntava-se a eles, reivindicando ser o representante dos mundos isolados. Porque os príncipes dos mundos isolados não conseguiam para a reunião lá na sede do sistema, aí o Satã se juntava lá dizendo que ele era o representante. Quando Micael esteve encarnado em Urântia, Satã, representando Lúcifer, aí o Lúcifer não teve nem coragem de vir, né? Ou ele até parece que veio, mas não foi para o encontro lá. E Caligástia, né, o príncipe planetário atrapalhado aqui, vieram pessoalmente tentar persuadi-lo a aderir à rebelião, mas falharam. Foi aquela história que consta na Bíblia sobre a tentação descrita na Bíblia, né? Então, Jesus, antes de vir, ele pediu autorização ao Pai, né, através do seu ajustador de pensamentos, se ele podia conversar com esses filhos rebeldes, né, e foi dada essa oportunidade, e eles ainda, o Satã e o Caligasto ainda tentaram convencer, mas, né, antes de partir desse mundo, Micael ofereceu misericórdia aos dois, mas eles desdenharam da oferta afetuosa do nosso Cristo Micael. Muitos milhares de serafins, filhos materiais, aceitaram a misericórdia do Filho Criador e foram reabilitados. Então, muitos desses que tinham caído, eles voltaram ao caminho do Pai, ao caminho da ascensão, e estão tocando o barco. Cristo Micael em Urântia, na época da ressurreição de Jesus, Lúcifer, então, foi aprisionado, como já comentei há pouco, no satélite de número 1, achei que era o 7, numa das esferas de transição de Jerusalém. Lá no 7, mas na esfera 1. E aguarda o veredicto dos tribunais de Uversa, a capital do superuniverso. Então, Jesus, ele diz assim, eu como pai não vou julgar meu filho, né? Quem vai fazer isso é os anciões dos dias, que são também os únicos que podem determinar. E quando eles julgam, é como se a Trindade do paraíso estivesse julgando, né? Ou seja, que uma personalidade seja extinta e provavelmente Lúcifer vai ser extinto. Entretanto, Satã foi permitido continuar fazendo visitas periódicas aos príncipes planetários isolados, tá? E na época da apresentação desses documentos de Urântia, que são esses que nós estamos estudando, por volta aí de 1934, 35, aconteceu a primeira das audiências do caso Gabriel versus Lúcifer. Então, Gabriel abriu, né, um processo, tá? E esse processo teve sua primeira audiência aí mais ou menos nessa época que os documentos estavam vindo aí, tá? E aí, nesse momento, também Satã foi detido e também está lá na cadeia, lá na prisão,
Tá? Então, a gente fica se perguntando, né? Isso aí não está aqui junto, mas Lúcifer, tu vê, levou 200 mil anos para ele ser preso e ter a primeira audiência. O livro de Urântia, o Revelador, coloca assim, para nós parece tanto tempo, mas o Revelador diz assim, ó, se daqui a 100 mil anos o julgamento saia, é como se ele tivesse sido preso, né, acusado e julgado, e a pena dele executada em um dia, mais ou menos, tá? Se nós fizéssemos uma comparação com aqui por Urântia. Pegar um cara que aprontou, prender ele, julgar ele e aplicar a pena dele em um dia, considerando a vida que um desses seres, Lúcifer, por exemplo, pode ter. Então, é meio complicado isso. A quarentena sistêmica e planetária continuará enquanto Lúcifer estiver vivo. Então, aqui também a gente fica pensando que provavelmente ele vai ser extinto, né? Porque o que se percebe até agora é que ele não vai voltar atrás, né? Ele está preso, mas provavelmente não vai pedir perdão nem nada. O balanço da rebelião, então. A princípio, o levante de Lúcifer, ele pareceu constituir uma calamidade sem atenuantes para o sistema e mesmo para o universo, né? É isso que nos parece. Mas, gradualmente, os benefícios começaram a acumular-se. Com o decorrer de 25 mil anos do tempo do sistema, ou mais ou menos 20 mil anos do tempo de Urântia, os Melquisedeques começaram a ensinar que o bem resultante da loucura de Lúcifer chegava a se igualar ao mal incorrido. Mas hoje, os Melquisedeques já ensinam que o resultado da rebelião de Satânia é mais do que 1000 vezes a soma de todo o mal. Ou seja, o bem, né, que resulta é mais de 1000 vezes a soma de todo o mal. Então, para nós, estudando isso, parece assim, por isso que estamos atrasados, por isso que o nosso planeta está do jeito que está. E, de fato, é isso, né? Ele está do jeito que está, considerando todas essas questões. Nós ficamos órfãos do nosso príncipe planetário. Ficamos órfãos, né, de Adão e Eva, nossos elevadores pais biológicos, né? Que essa biologia ia aumentar em muito nossa capacidade física, mental, nós íamos ter menos doenças, né? Mas hoje nós temos que conseguir tudo isso com a tecnologia. Nós mesmos temos que dar um jeito, visto que estamos isolados e não vamos ter nenhum cientista lá do alto vindo nos ajudar, né? Vamos ter que se virar. Então, o fato em si de que uma criatura que pratica o mal possa verdadeiramente escolher cometer o erro, cometer o pecado, isto que estabelece a realidade do livre-arbítrio e justifica plenamente os atrasos de qualquer duração na execução da justiça, posto que a extensão da misericórdia pode conduzir ao arrependimento e à reabilitação. A maior parte das liberdades buscadas por Lúcifer, ele já as tinha. Outras ele estava para recebê-los no futuro, né? Então, ele foi ansioso, que é bem o que acontece conosco muitas vezes. A gente é muito ansioso, né? Quer que as coisas aconteçam logo, né? Todos esses dons preciosos foram perdidos quando ele cedeu à impaciência e quando se rendeu ao desejo de possuir imediatamente tudo aquilo que queria e possuir desafiando toda a obrigação de respeitar os direitos e as liberdades de todos os outros seres que compõem o universo dos universos. Então, se ele teria realmente criado problemas, né, se isso teria seguido. As obrigações éticas são inatas, divinas e universais. Eu acho que isso nós temos que buscar para nós também, sermos mais éticos e morais nas nossas atividades, nas nossas ações, né? Isto é divino e universal.
À primeira vista, acho que esse aqui é o último slide, gente, à primeira vista poderia parecer que Urântia e os mundos isolados semelhantes sejam por demais desafortunados por haverem sido privados da presença e das influências benéficas da personalidades supra-humanas, como o príncipe, como o filho e a filha material, né? Contudo, é bom destacar, e os reveladores colocam isso, o isolamento dessas esferas, ou seja, de nós e dos outros 36 planetas, né? Proporciona às suas raças o que eles dizem uma oportunidade única para o exercício da fé e para o desenvolvimento de uma qualidade especial de confiabilidade cósmica, em uma convicção que não depende da visão nem de qualquer outro aspecto material. Descobrimos que estes seres ascendentes, coloquem-se junto agora todos vocês e os nossos amigos, companheiros e moradores do planeta, muito cedo são confiadas inúmeras missões especiais de empreendimentos cósmicos para a realização das quais uma fé inquestionável e uma confiança sublime são essenciais. Então, os reveladores colocam que nós temos uma capacidade, ou temos a oportunidade de desenvolver uma fé que mesmo na mais absoluta escuridão, nós não vamos desistir. Vamos continuar lutando, sempre pelo melhor e para continuar. Queridos,